Shabbat Shalom. Hoje nós estamos no sagrado dia do Shabbat, no 7º dia da semana, e portanto nós estamos na nossa 7ª aliá da nossa paraxá semanal. Hoje é dia 30 do mês de abril do ano de 2022, é o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 29 do mês de Nissan, do ano 5782. Ao pôr do sol de hoje, nós vamos entrar na véspera do mês de Iyar. O mês de Iyar é o segundo a partir de Nissan, onde temos Pesach, Hag HaMatzot, temos o início da contagem do Omer, e é o segundo mês a partir de Nissan. E é o 8º mês a partir de Tishrei, Rosh Hashanah, o ano novo civil, né? Então, este é o mês de Iyar. Amanhã, primeiro dia da semana, nós estaremos falando sobre o mês de Iyar, ok? Então, vamos lá. Estamos aí com 236 dias transcorridos do nosso calendário judaico. E hoje nós vamos encerrar a nossa paraxá semanal, Acharei Mot, que significa depois da morte dos dois filhos de Arão, né? Até o pôr do sol estamos no 14º dia da contagem do Homer, e vamos falar sobre esse dia daqui a pouco também. Temos aí a nossa palavra, né, do nosso Rebbe Menachem Mendel, que é a palavra final da nossa paraxá semanal, onde ele nos fala sobre a necessidade de precauções. Por isso, né, o nosso título, né, o tema da nossa live de hoje é precauções. Então nós vamos ver sobre isso daqui. Precauções é aquela famosa luz amarela que acende nas nossas vidas, nos avisando de perigos iminentes, em que você está aí, né, com a sua vida em perigo, né? Seja ela a sua vida espiritual como a sua vida física. Pode ser também aquele alerta na sua relação pessoal, em família, o marido, a esposa, filhos e pais, etc. e tal. A luz amarela no sentido de precauções sobre o que pensamos, o que olhamos, o que ouvimos, o que falamos, né? Então, são precauções que nós vamos ver aí daqui a pouco. Dentro desse aspecto aqui, antecipando uma palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala que uma precaução que nós precisamos ter no sentido de nós canalizarmos as nossas energias, a nossa vitalidade, né, a nossa satisfação, né, que são coisas que estão conectadas diretamente com a questão de sangue, onde temos aí a questão dos sacrifícios, o sangue vertido no altar, o sangue que foi encontrado de animais silvestres e aves para cobrir, os animais domésticos não precisam cobrir. Então o sangue ele sempre está conectado com a vida do seu personagem, né? A vida daquele animal, daquele tipo, daquela espécie de animais, né, com o próprio ser humano e etc. e tal. Então, dentro desse aspecto aqui, né, uma palavra inicial do nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, ele fala que nós precisamos, né, sempre ter essa precaução, esse cuidado, essa reflexão, no sentido de que nós precisamos canalizar toda a nossa vitalidade, nossa energia, o nosso prazer, né, que são características do nosso sangue, está conectado às nossas emoções, né? Canalizar com qual finalidade, para qual finalidade, com qual objetivo? Exatamente para que nós possamos cumprir as mitzvot, os mandamentos, os preceitos realmente positivos que Deus tem para conosco. Então, vamos estar dentro dessa questão aí, né? Vamos fazer com que as nossas emoções, os nossos sentimentos, né,
eles realmente estejam canalizados dentro desse aspecto aí, ok? Hoje é o primeiro, né, desde o pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, é o primeiro Shabat após Pesach, né, e Hag Hamatzot, a festa dos pães asmos. Então, normalmente no mundo judaico, no dia, especificamente, né, para a noite de ontem, né, no Kabbalat Shabbat, a recepção do Shabbat, normalmente nos lares judaicos e muitos lares de Bnei Noach também já estão fazendo essa prática, né, que é exatamente fazer uma halá em forma de chave, uma chave, né? Obviamente a própria questão chave já significa que é para abrir ou fechar, né? E nesse aspecto aqui, a sabedoria judaica traz para nós, no primeiro Shabat após Pesach e Hag Hamatzot, sobre a questão conhecido no meio Yiddish, a halá, Shelishel, que significa chave. Então, o pão em forma de chave, a halá em forma de chave. O objetivo disso é exatamente, né, o aprendizado. Inserimos uma chave ou moldamos, né, a nossa halote em forma de chave, para significar que nós entendemos, nós compreendemos que todas as nossas necessidades básicas, fundamentais para a nossa vida, sobrevivência, etc. e tal, realmente estão nos céus, dentro dos portões trancados. Então, Deus, ele providencia realmente as nossas necessidades básicas da nossa vida, o nosso conforto, etc. e tal, e ele armazena nos céus, trancando dentro dos portões celestiais. E aí a sabedoria judaica fala para nós, né? Tudo que precisamos fazer é pedir a Hashem, que ele é o verdadeiro porteiro celestial, para abrir os portões e encher nossas casas com bênçãos. Esta é uma época bastante adequada para tal mistério, pois foi na primavera, logo após Pesach, que nosso povo finalmente entrou na terra de Israel, na terra prometida. Foi um tempo de transição nas estações, né, climáticas, como na maneira pela qual recebemos também o nosso sustento. Estivemos comendo o presente divino, o maná que caía do céu, sem nossa mínima intervenção, sem nenhum esforço ou algo semelhante. Tínhamos agora, a partir do momento que o povo judeu adentrou a terra prometida, então agora o que acontece? Acontece que agora, para se alimentar, é preciso trabalhar. É preciso preparar a terra, arar a terra, semear na terra, cuidar, zelar, para que realmente as sementes possam brotar, crescer e frutificar. Então agora o alimento seria o resultado direto dos próprios esforços humanos. De labutar, amassar a farinha com ingredientes e deixar a massa crescer por algumas horas, para poder realmente saborear o fruto do seu trabalho. Ao colocar então a chave dentro, né, a forma simbólica da halá do primeiro Shabat após Pesach, né, em forma de chave, na mesma época do ano em que ocorreu a mudança de receber o maná que caía do céu e passar a amassar e fazer a halá com as próprias mãos e esforços. Estamos dizendo que a chave para ambos pertence a Hashem. E assim como ele destrancou os portões do sustento para nos prover naqueles dias no deserto, que ele também nos abasteça com nossas necessidades agora, onde quer que estejamos. Então, nessa simbologia, né, da halá do primeiro Shabat após o Pesach e Hag Hamatzot,
É exatamente para nós podermos trazer a nossa memória, porque é sempre bom rememorizar. Existe um ditado popular que diz assim, né? A mente humana, ela esquece facilmente as coisas, né? Então, a memória, ela esquece rapidamente, né? Etc e tal, né? Então, nessa questão aqui, é mais uma questão, né? Nessa simbologia da Halá em forma de chave, é para realmente trazer a nossa memória, a nossa lembrança, que realmente nós entendemos que há um só Deus, um só Criador, um só soberano, um só sustentador da vida, né? O único Salvador, que Deus é tudo, tudo é Deus, tudo procede dele. Então é um reconhecimento dessa soberania do Todo-Poderoso. E ao mesmo tempo nós estamos aí conscientes de que ele, o provedor real e verdadeiro da vida humana e de toda a criação, ele retém nos céus, realmente de forma assim, numa linguagem que nós entendemos, ele retém nos céus, ele armazena nos céus bênçãos, bênçãos e mais sobre bênçãos. E o que nós precisamos fazer? Precisamos da chave. E qual é esta chave que abre os portões celestiais que estão trancados? É realmente a nossa tefilá, a nossa prece diária que nós elevamos a Ele no nosso dia a dia. Então, como vamos abrir esses portões celestiais para que Deus venha derramar bênçãos sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares? As nossas preces diárias. Por isso que é importante cada um ter consigo o Sidur Beneinor, o livro de preces para o Beneinor, para que diariamente ele possa estar se dedicando mais e mais, de fato, às preces diárias, para que os portões celestiais sejam abertos continuamente durante todo o ano que temos pela frente, pois estamos ainda, né, no preparativo para sairmos do primeiro mês dos meses, que é o mês de Nissan, e amanhã nós estaremos trazendo aí alguns conhecimentos sobre o novo mês que vamos adentrar. A partir do pôr do sol de hoje, nós vamos adentrar na véspera do mês de Iyar. E ao pôr do sol de amanhã, oficialmente, vamos entrar no primeiro dia do segundo mês a contar de Nissan, e o oitavo mês a partir de Tishrei, Rosh Hashanah, né, que é o mês de Iyar. Amanhã estaremos comentando sobre esse mês de Iyar. Então, dentro desse aspecto, né, na visão de Pesach e Hag Hamatzot, nós temos o ano inteiro pela frente. E agora é um momento adequado de nós rogarmos ao Senhor dos céus que Ele venha prover as bênçãos para nós e para os nossos lares, para que nós possamos ter vida e vida em abundância durante todo o ano. Seja no aspecto espiritual, físico, material ou financeiro, que nós tenhamos todo o vigor e toda a saúde de Hashem para as nossas vidas. Ok? Baruch Hashem? Vamos lá! Hoje nós vamos mandar aí o nosso Shabbat Shalom e ao mesmo tempo, né, o Shavuotov, né, uma passagem para do sétimo dia para os 6 dias comuns, para os seguintes amados aí. Ao casal Adelson e Dani, lá da cidade de Boa Vista, capital de Roraima. A Eliana Ferreira, de Nova Friburgo, lá da cidade serrana, Rio de Janeiro. O Nelson Gonçalves Barroso, Minas Gerais. A Eunice Loretti, família, lá do Rio de Janeiro. A Vânia Ivonete, lá de Recife, Pernambuco. O Claudemir Messias, Goiânia, Goiás. A Daniela Petri, Boa Vista, Roraima, né? Eu não sei se a Daniela Petri é a mesma Dani, a esposa do Adelson, ok? Qualquer coisa, dá um aviso aí pra gente saber aqui e não ficar dividindo a Dani e a Daniela, ok? Daniela Petri, Boa Vista, Roraima. O Vinícius Costa, lá de Ribeirão Preto, o interior de São Paulo, a cidade lá, né, do nosso emissário Daniel, lá de Ribeirão Preto, e
e ali também tem a Simone Cremonese, né, que é uma das administradoras do grupo Ben-Noor e Bat-Noor, aqui pelo Facebook também. A Thalia Nonato, da cidade de Jandira, Grande São Paulo, melhor dizendo, né, ali na Grande São Paulo. A Teresita Rodrigues, São Paulo, capital. A Rosângela Marcondes, Lucélia, interior de São Paulo. A Nair Pereira Vedovoto. O Arnaldo Silva. A Patrícia, agora o nome dela aqui é bem complicado, me desculpe se eu falar errado, viu, Patrícia? É Patrícia Gonkizaroviska. Acho que é isso, tá bom? Desculpe se eu falei errado, tá bom, Patrícia? Ela faz parte lá do grupo de hebraico e judaísmo, Benei Noor. Temos aqui também outra com nome bem difícil, é de São Paulo, capital, do grupo também Lehai Israel, é a Lehai Zegeleberstageman. Eu sei que não é dessa forma que fala, ok? Mas é para as pessoas verem o quanto que é difícil o seu nome aí, viu, Lehai? E se puder mandar um áudio falando como fala o seu nome, a gente agradece e tenta aprender a falar o seu nome, tá bom? Então, shalom para você aí, toda a família. Hierro Dante, lá de Belém do Pará, também faz parte do grupo, né? Benei Noor, Belém do Pará. Lá o grupo de Belém do Pará tem como emissário Márcio Costa e o Magno Carvalho, são os emissários, né, ali do grupo Benei Noor, Belém, Pará. Então a eles e ao Hierro Dante, né, o nosso Shabbat Shalom. O Toinho Teles, lá da Cidade Bonito, Bahia, né, faz parte do grupo Sentido, Deus é Um, que tem como administrador o André Olicheski. O William Hain, Salvador, Bahia. A Lídice Okamoto e família, lá de Manaus, Amazonas, Baruch Hashem. Alisson Oliveira, Birigui, São Paulo, interior. O casal Cleuso e Elissandra Rodrigues, Ariel Pinto, da cidade, lá do Rio de Janeiro, melhor dizendo, né? Lá do estado do Rio de Janeiro. Euler Gabriel, Goiânia, Goiás. O Carlos Eduardo Vanderlei, Nova Lima, Minas Gerais. A Salomé de Lima, Recife, Pernambuco. Leonel de Souza, Rio de Janeiro. Tarcísio Barbosa, Rio de Janeiro. Do grupo, né, LinkedIn, né, o Vandilson Lima, de Alagoas, Maceió. Ele faz parte do grupo Gazeta de Alagoas. A Bernadette Franco, Vicente Paula Pires de Franco da Rocha. Hamilton José de Bairro, Santa Catarina. Robervan Gomes, Itacoatiara, Amazonas. Maria Cristina Bertoni, Guarulhos, Grande São Paulo. Silvia Kojuk Zeckerser, Kleiman, né? Também não sei, Silvia, se é correta essa pronúncia, mas estamos aí, tá bom? Santo André, São Paulo, Grande São Paulo, né? E a Vânia Ivonete Maria da Silva, Manaus, Amazonas, né? Que falamos lá no começo também, mas aqui está o nome completo dela, né? Vânia Ivonete Maria da Silva, Baruch Hashem. E também está conosco aí, né, o Marcos Santo, lá de Lucélia, né, interior de São Paulo, se eu não me engano, né, a Inês Martins, aqui de Pirajuí, o Vitor da Silva, né, hoje estou em casa e consegui conectar aqui, Baruch Hashem, Vitor da Silva, e toda a família aí, também um Shabbat Shalom para vocês aí, ok? O José Hélio Tavares, lá de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, o casal, né? A Edilane Minorelli e o Claudemir Jesus da Silva, o nosso famoso casal de Bauru aqui, Baruch Hashem, estão aí todos os dias. A Miriam Barros, lá de Brasília, né? Baruch Hashem. Então são os nossos amados aí, mais outros tantos aí que estão aí se conectando, né? E mais tarde estaremos aí compartilhando
o, o link, né, pelo YouTube da nossa live aqui, ok? Marcos Santos, Santa Adélia, interior de São Paulo, Baruch Hashem. Corrigido, Marcos? Então nós temos aí a nossa sétima aliá, e mais uma fitira, a leitura final da nossa paraxá semanal, a Harei Mot. Nós estamos no capítulo 18, e hoje nós vamos ler do verso 22 até o verso 30. O capítulo 18 traz para nós exatamente as leis de relações proibidas, né? Então aqui, nós temos aqui os chamados mandamentos negativos. Por que negativos? São aqueles que dizem, não faça. Por isso fala-se mandamentos negativos. E esses mandamentos negativos são exatamente os nossos sinais de precauções. Precauções. Então, Deus revela estas precauções em forma de mandamento. Por quê? Porque a essência que Deus quer mostrar para nós aqui se nós não fizermos o que Ele está, de fato, nos dando como preceitos, como mandamentos, não fazendo como precaução para que nada de mal, ruim possa acontecer conosco, Ele é realmente justo para recompensar cada um de nós pelos nossos esforços em realmente resistir ao mal, ao pecado, à abominação e por aí afora vai, né? E Ele é justo para trazer debaixo da sua destra as bênçãos e as recompensas, né? Pois os filhos da obediência são de fato recompensados por Hashem, o Pai das misericórdias, o nosso Pai celestial. Então nós vimos alguns preceitos proibitivos ontem, e hoje nós vamos concluir o capítulo 18 e a nossa paraxá semanal. Então vamos ver isso daí. Depois da leitura, alguns comentários, teremos aí a palavra sobre a Sefirat Haomer, a contagem do homem de hoje, até o pôr do sol, estamos no 14 dias, e a palavra final do nosso Rebbe. Capítulo 18, a partir do versículo 22, vamos até o 30. Continuando, as precauções de Hashem dos mandamentos proibitivos. Não se deite com homem como se você estivesse com uma mulher. Isto é uma abominação. Deitar com um homem como se fosse mulher é uma abominação. Homem é homem, mulher é mulher. Ponto. Não realize qualquer cópula com um animal, uma vez que isso o impurificará. Uma mulher não se entregará a um animal e lhe permitirá se unir a ela. Isso é uma depravação, né? Às vezes alguém fala assim, pô, mas a Bíblia precisa trazer essas coisas? É só você ver um monte de depravações que estão acontecendo aí. Imagine se não tivesse escrito. Não é verdade? Continuando, verso 24. Não se impurifique por qualquer um desses atos. Não se impurifique por qualquer um desses atos. Foi um resultado deles que as nações que eu estou expulsando diante de vocês se impurificaram. A terra se tornou impura. Eu me lembrei do pecado delas e trouxe punição sobre elas. E a terra vomitou os seus habitantes. Então as 7 nações que habitavam a terra prometida, a terra que mana leite e mel, elas praticavam todas estas depravações. Então Deus fez com que a terra os vomitasse, que eles fossem expelidos da terra prometida, né? Então, no entanto, vocês devem guardar meus suprarracionais decretos e leis racionais, e não se envolverem em qualquer dessas abominações, nem o natural, nem o convertido que mora entre vocês. O povo que viveu na terra antes de vocês fez todas essas abominações e impurificou a terra, né? Então, até aqui nós temos aí a palavra de Hashem, exatamente sobre a questão, os meus mandamentos suprarracionais,
aqueles que nós não entendemos, mas Deus diz para não fazer, então não faça, ponto. E os mandamentos racionais, aquele que nós compreendemos. Por exemplo, um homem deitar com um homem, como se fosse mulher, como que vai ser mulher se é homem? É racional, é uma coisa que você raciocina, né? Temos aí a questão do DNA, o genoma masculino e feminino, que são diferentes, né? E nós estamos vendo aí, por exemplo, abominações, depravações acontecendo. Por exemplo, no mundo do esporte, né? Um homem, um belo dia, ele viu as suas frustrações, porque no meio dos esportes masculinos, ele sempre sendo derrotado, não conseguia vencer, né? Sempre sendo frustrado, porque sempre perdia. Aí um belo dia ele acordou e disse, eu me sinto mulher num corpo de homem, a partir de hoje eu sou mulher, pronto, pá! Vai para os esportes femininos. Aí ele prevalece, né? Ele nem gosta que chama de ele, tem que chamar de ela. E as depravações das mutações das leis por aí, etc. e tal, também diz que tem que chamar ele de ela, não é verdade? Então aí acontece, então, ele que é ela, pelas depravações e leis depravadas dos homens, começa a participar dos esportes femininos. Prevalecem, são campeões, e a mulherada fica chupando o dedo. Mas, como o sistema diz que é normal, ninguém protesta. E as mulheres estão perdendo seus espaços para homens que se sentem mulher num corpo de homem. E elas estão lá, chupando o dedinho, quietinha, e depravação. Entendeu? Então esse é um exemplo de tantas outras depravações que existem por aí. Verso 28. Que a terra não vomite vocês por terem-na impurificado, como ela vomitou a nação que estava lá anteriormente. Então a orientação que Deus está dando aqui para o povo judeu que está adentrando na terra prometida é: não pratique nenhuma das suas abominações, senão vocês serão vomitados da terra. Vocês serão expulsos da terra. E os instrumentos de Deus são diversos, certo? Entre outras coisas, nós vemos aí, por exemplo, o primeiro exílio babilônico do povo judeu. A terra vomitou o povo judeu quando Nabucodonosor, junto com seus exércitos, vieram e simplesmente subjugou o povo judeu naqueles dias, e a destruição do primeiro templo. Então, vomitar, existem vários instrumentos para que isso aconteça, para que isso se suceda. Verso 29. Assim, sempre que alguém fizer qualquer dessas abominações, todas as pessoas envolvidas, tanto homem quanto mulher, serão extirpadas do meio do seu povo. As cortes irão fazer cumprir minhas restrições, que não sigam quaisquer dos costumes abomináveis que foram praticadas antes de vocês chegarem, de modo que vocês não sejam impurificados por eles. Se vocês seguem minhas leis, então eu sou Deus, o vosso Deus. Ponto. Há pouco tempo atrás aí, alguns dias atrás aí, numa determinada reunião política de um determinado grupo de partidos que não são pró-Deus, pró-família e nem pró-pátria, que quer mais que todo mundo se dane, certo? Então, um dito cujo de um camarada lá falou que ele só reconheceria, olha o escárnio, ele só reconheceria o título de terra dado a um trabalhador se tivesse sido assinado por Deus e com firma reconhecida. Estas são as práticas dos povos pagãos idólatras e cheios de perversões. Sempre zombam de Deus. Você, Benei Noa, zomba de Deus? Aí você vai falar, não, eu não zombo de Deus. Mas se você apoia esses políticos, se você apoia esses partidos, você está zombando de Deus. Está tomando o nome de Deus em vão. Por incrível que pareça,
Tem muita gente que diz que crê em Deus e são a favor desse grupo de pessoas perversas. A sua fé é mais do que duvidosa. Ela é perversa. Diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. Ah, foi um ato isolado, mas você apoia o grupo. Você apoia aquele partido, aqueles partidos que estão associados com eles. Você está na mesma lama, para não falar um besterol aqui. Você está na mesma lama. Você precisa rever os seus conceitos de fé. Você precisa rever os seus conceitos sobre Deus. Finalizando a nossa paraxá semanal, né? Nós temos aí a expressão dentro da Torá escrita, eu sou Deus, vosso Deus. E os nossos comentaristas, eles trazem, entre parênteses, se vocês seguem minhas leis, então eu sou Deus, o vosso Deus. Simplesmente isso. Você segue os preceitos divinos? Então Deus, o único Criador, o único Salvador é o teu Deus, e você segue a Ele e a sua vontade divina. Mas se associe com o perverso, e você verá no seu dia a dia que a sua prece não passa do teto da tua casa. Você acha que está escrito à toa? De Deus não se zomba, Deus não se deixa zombar? Aguarde e verás em breve o que vai acontecer com esse personagem aí. Então, por isso, você, Benei Noah, que diz que crê no único Deus e vive o monoteísmo, cuidado com as suas escolhas, porque as suas escolhas podem dizer totalmente o contrário do que a sua boca diz. É esta a realidade. Como diz, se vocês seguem minhas leis, meus preceitos, minha vontade, então eu sou Deus, o vosso Deus. Ponto. Que a paraxá dessa semana seja realmente para te fortalecer na luz e na jornada monoteísta. Hoje é o dia 14 do Sefirat HaOmer, ou seja, hoje até o pôr do sol, nós completamos 2 semanas na contagem do Homer. Hoje nós estamos em Marhut Shebegevurah, que significa nobreza na disciplina. Então os nossos mestres assim comentam. A disciplina com o amor deve aumentar a dignidade pessoal. E aí os nossos mestres dizem assim, lembre-se da primeira semana da contagem do Homer. A primeira semana da contagem do Homer nós tivemos Hesed Shebechesed, que significa amor no amor. E agora nós estamos aqui, nobreza da disciplina. A disciplina com o amor deve aumentar a dignidade pessoal. Então, o amor, ele traz a nobreza na disciplina. E isso daí faz com que a dignidade pessoal, ela seja focada. Então, você vai honrar a dignidade da pessoa. A disciplina que desmoraliza a pessoa é como tiro pela culatra. Como que é essa questão, a disciplina que desmoraliza a pessoa? É como tiro pela culatra. Lembrando que a disciplina significa, no exemplo prático, assim simples para entender. Se você vê uma pessoa errando, a sua obrigação de amor para com o próximo é se aproximar daquela pessoa de forma bem distinta, né? Que as pessoas não vejam o que está acontecendo, nem deixe transparecer que você está conversando com aquela pessoa, mostrando para ela o seu erro e ajudando-a a corrigir-se. Então nessa forma você está agindo com disciplina, mas como o amor
deve aumentar a dignidade pessoal. Então, nessa disciplina, você está agindo com amor para aumentar a dignidade da pessoa e não denegri-la cada vez mais. Então, dessa forma, né, quando fala a disciplina que desmoraliza a pessoa é como um tiro pela culatra. É aquela questão, você aponta um dedo para ela, tem 3 dedos apontando para você. Então é um tiro que sai pela culatra. Na realidade, é 3 tiros que saem pela culatra. Enquanto você aponta um dedo para frente, tem 3 apontando para você. Ou seja, são 3 tiros pela culatra, entendeu? A disciplina saudável deve apoiar e desenvolver a autoestima e favorecer a revelação do que a pessoa tem de melhor, cultivando sua soberania, a sua autoridade pessoal daquela pessoa, sem denegri-la, sem tirar-lhe a sua dignidade, a sua autoridade, etc. e tal. Então, esta é uma forma saudável de realmente haver nobreza na disciplina. Expressar a disciplina dessa forma não a compromete, pelo contrário, ela estimula e aumenta a dignidade pessoal, ok? Então, 2 perguntas que os nossos mestres deixam sobre essa questão. Minha disciplina quebra o espírito humano? Ela enfraquece ou fortalece a mim e aos outros? Então, reflita sobre isso. E o exercício do dia é: ao educar seu filho ou seus alunos, favoreça o surgimento da autoestima, do respeito a si mesmo. Então é interessante observar isso, o respeito a si mesmo. Quem respeita a si mesmo, respeita o próximo. Quem respeita o próximo, respeita a si mesmo. Por isso aquele famoso ditado: quem quer respeito, dê respeito. Então, se você respeita as pessoas, você será respeitado. O contrário é a mesma coisa, no sentido da palavra. Quem não respeita os outros não é respeitado. Baruch Hashem? Ok. A nossa Havidalah hoje, né, a separação do 7º dia para os 6 dias comuns, ela vai acontecer às 18h15. A partir deste momento, né, nós estaremos aí adentrando na véspera do mês de Iyar. E amanhã estaremos falando sobre o mês de Iyar, ok? A palavra final da nossa paraxá semanal, que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz, ele nos fala sobre a necessidade de precauções. Onde está escrito, Deus disse a Moshe: vocês devem resguardar a minha instrução. Ou seja, esta ordem também inclui a orientação de que cada um de nós adote precauções adicionais por nossa conta, quando entendermos que são necessárias para evitar a transgressão de qualquer uma das proibições da Torá. Então, nessa primeira palavra final aqui do nosso Rebbe, ele fala sobre precauções, no sentido que nós precisamos adotar precauções, realmente, quando entendermos necessários, né, para evitar o quê? Evitarmos que venhamos transgredir os preceitos de Hashem. Então, você precisa analisar a situação, o momento em que você estiver, a situação que você estiver passando, e ver quais são as precauções que você pode ter realmente dentro do sentido de evitar transgredir o mandamento divino. Por exemplo, nós temos aí dentro da nossa Torá, nós temos um exemplo de José, Yosef. Num determinado dia, houve um feriado nacional ali no Egito, né? Era um feriado nacional em honra às divindades, aos deuses do Egito, né? E a casa de Potifera ficou totalmente vazia, com exceção da mulher de Potifera. Quando Yosef, que não guardou o feriado pagão, né? Então ele foi trabalhar normalmente na casa de Potifera, na administração dos bens, dos negócios
do seu amo, do seu patrão. E quando ele adentrou na casa, quem que ele encontra lá? A mulher de Potifera. Qual seria a precaução para se agir ali? Virar as costas e tchau. Mas não, ele foi. Quase que ele cai no pecado, né, de consumir um ato proibitivo sexual com a mulher de Potifera. E o que o impediu foi quando estavam lá nos entreveros, vamos assim dizer, né, no início do embate, a imagem do seu pai veio a ele. Ele viu o rosto do seu pai, ele viu a imagem do seu pai. E imediatamente ele caiu fora. Então, pela providência divina, realmente apareceu essa imagem do pai Yaakov para Yosef. E ele rapidamente fugiu daquela situação para não consumar o ato proibitivo. E isso foi para ele motivo de grande bênção, sem sombra de dúvidas. Porque se ele tivesse consumado o ato proibitivo, isso iria gerar sérios problemas para todo o povo judeu. Então, o exemplo que fica aqui nessa discussão sobre precauções é exatamente este. Então, o exemplo falando de homem e mulher, quando você entra num local, um exemplo, mas há muitas outras situações em que você precisa analisar de acordo com a situação. Mas dentro desse exemplo, se você entra num local em que você vai ficar sozinho com uma mulher que não é a sua esposa, você precisa tomar todas as precauções possíveis e imagináveis para não cair no pecado de ter uma relação proibida. Então você precisa colocar cercas em volta de você. Significa palavras da Torá. Se você trabalha num ambiente em que na sala só tem você e uma mulher que não é a sua esposa, você precisa ir muito bem estruturado espiritualmente, para que não aconteça ali brincadeirinhas, piadinhas, para começar a dar margens, para começar a abrir rupturas na cerca, na muralha. Então, são precauções que você precisa ter. Um outro tipo de precaução, o seu vizinho te chama ali na cerca, um modo de dizer, né, para falar uma fofoca para você. Na hora que você vai, a pessoa começa a falar uma fofoca, desculpa, dá licença, eu tenho mais o que fazer. Você cai fora. Numa segunda oportunidade que aquela mesma vizinha ou vizinho chama você ali na beira da cerca, você já sabe que realmente vai sair conversa fiada, então você precisa tomar precaução, né? Então, você, por exemplo, você passa a mão na vassoura, não vai bater na pessoa não, viu? Você passa a mão na vassoura, abre a porta lá, ô vizinho, desculpa, eu tô limpando a casa aqui, até mais. Fecha a porta, nem que for para você varrer apenas um metro quadrado da sua casa, você varre lá 1 metro quadrado da sua casa para honrar a palavra que você falou, ok? Então são precauções, exemplos simples para que você possa entender o que significa precauções, para não transgredir os mandamentos divinos, ok? Bom exercício e boa prática. Continuando, o nosso Rebbe diz, o fato de a Torá encorajar essas salvaguardas nos ensina que nunca devemos subestimar sua importância. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, para que tudo isso? Não precisa de tudo isso, não precisa de todos esses cuidados, não. Então, não podemos subestimar a importância do que Deus diz. Essa é a questão em si. Na continuidade, o Rebbe ainda diz, como naturalmente tendemos a superestimar a nossa capacidade de resistir ao mal. Ou seja, nós subestimamos, ou seja, nós colocamos para baixo a importância das precauções.
não damos a devida importância, então nós subestimamos. Por outro lado, né, nós elevamos, superestimamos, né, a nossa capacidade de resistir ao mal. Não, eu sou eu, pô, que isso? Não é qualquer um, qualquer uma que vai me abater, não, não é qualquer situação, não. Eu não vou cair nessas ciladinhas, não. Ó, eu sou bambambam, eu sou bom. Então veja a contradição que há no próprio ser humano. Ele diminui o valor que deveria dar realmente às salvaguardas, às precauções. E, pelo contrário, ele eleva demais a sua autoconfiança, superestimando que comigo não tem problema. A gente só deu um exemplo ali no começo sobre José, Yosef. Você está no mesmo grau espiritual que Yosef? Ele quase caiu. Ele quase dançou. Você está no mesmo nível dele? Eu não chego nem no dedão do pé de Yosef. Então, precauções, salvaguardas, não podemos fazer perder a sua importância e o seu valor. E nós temos, sim, que subestimar a nossa capacidade realmente de resistir ao mal. Somos fracos. Sabe aquele ditado que diz água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É a natureza humana isso daí. Hoje eu tô legal, hoje eu tô forte, hoje eu tô hoje eu tô terrivelmente forte para resistir ao mal. Amanhã estou terrivelmente fraco para resistir ao mal. O andar da carruagem emocional do ser humano. Então, por isso, colocar os de fato, os pingos dos is para dar certo. Na continuidade, o Rebbe diz assim: é necessário avaliar de forma periódica a nossa saúde espiritual, preferencialmente consultando um conselheiro espiritual qualificado para determinar quando são necessárias restrições adicionais, caso você tenha algumas dúvidas. Mas sempre é bom, diz o nosso Rebbe, de se aconselhar com um conselheiro espiritual qualificado, certo? Então, avaliar de forma periódica a nossa saúde espiritual. Vamos usar um exemplo secular para podermos entender melhor essa história. Tem certas pessoas que estão com certos problemas emocionais, né? Não dorme direito, as preocupações, as ansiedades estão lhe tirando a paz e o sossego. Aí alguém chega e fala assim: ô fulano, vai consultar um psiquiatra. Ele fala: o quê? Eu não tô louco? Consultar um psiquiatra? Você está me chamando de louco? Entendeu? Né? Então, é aquela questão. Avaliar a nossa saúde espiritual. É a mesma coisa avaliar a nossa saúde mental. Nós precisamos ter uma avaliação periódica da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual. Que a saúde mental e espiritual estão conectadas entre si. Não tem como você separar. Se a saúde mental sua não estiver legal, a sua saúde espiritual ela está comprometida. Não que o psiquiatra vai resolver o teu problema, lógico que não. Porque espiritualmente falando, a nossa mente, como diz o profeta, bem-aventurado, feliz, abençoado é o ser humano que a sua mente está firmada no eterno, no único Deus, no único Criador, no único Salvador. Então a nossa saúde mental, ela precisa realmente estar bem fixada em Hashem, através do que? As nossas preces diárias, nosso estudo da Torá, nosso estudo das 7 leis universais, as nossas preces diárias, a nossa Teshuvá, a nossa Tzedakah. Então, vamos dizer assim, né? Hashem é o nosso psiquiatra mais do que qualificado para tal. Então, avaliar a nossa saúde espiritual é algo que precisa ser feito de forma periódica. Com qual finalidade? Para que nós não venhamos transgredir as proibições do nosso Deus. Então, por isso, amados, essas são as nossas lições
da nossa paraxá semanal, Ahareimot, né? Amanhã nós vamos começar pela graça e misericórdia de Hashem, a paraxá Kedoshim, e vamos falar sobre ela amanhã, ok? Só uma ponte aí para sair de Ahareimot e irmos para Kedoshim, né? Que significa, entre outras coisas, né? Um povo santo, um povo realmente separado para servir a Hashem, ok? Então, um bom término de Shabbat, um bom princípio de semana, junto com ela, início de um novo mês. Amanhã estaremos falando sobre o novo mês e coisas que nós precisamos fazer, salvaguardas, cercas em nosso redor, precauções, para que não venhamos transgredir a vontade divina. Por isso, Shavuot Tov a você, família e todas as comunidades. Até amanhã.